Vamos mergulhar numa das obras mais marcantes da literatura portuguesa. Uma história que nasceu num cenário, bem, absolutamente incrível. Imaginem só, estamos em 1862 e um autor está preso na cadeia por causa de um amor proibido. E é ali, dentro da cela, que ele escreve uma novela sobre um herói que enfrenta um destino quase igual ao seu. É este o ponto de partida de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. E é aqui que tudo começa, nesta ligação impressionante entre o criador e a sua criação. De um lado temos o Camilo, que foi detido na cadeia da relação do Porto por se ter envolvido com Ana Plácido, uma mulher casada. Do outro, temos o seu protagonista, o Simão Botelho, que também acaba encarcerado por um amor que a sociedade não aceita. E claro, isto não é coincidência nenhuma, é o coração da obra, o que lhe dá uma força e uma autenticidade brutais. Então, como é que Camilo nos apresenta esta história que é, no fundo, tão pessoal? Bem, ele faz uma coisa muito inteligente. Logo na introdução, ele diz que encontrou a história do Simão nos arquivos da própria prisão. Ao apresentar esta tragédia como se fosse um caso real, Camilo está a fazer mais do que contar uma história. Ele está a construir uma defesa para si próprio e, ao mesmo tempo, a criticar uma sociedade que castiga o amor verdadeiro. E esta citação, olhem, resume tudo na perfeição. A história do Simão e da Teresa transforma-se numa espécie de manifesto. A luta deles não é vista como um simples crime passional, mas sim como uma revolta legítima, contra uma ordem social que é opressora, hipócrita e que dá mais valor às aparências do que aos sentimentos genuínos. Muito bem. Vamos então conhecer as figuras centrais deste drama. No meio de toda esta ação, o que nós temos é um triângulo amoroso. Fatal. Três jovens cujos destinos estão completamente entrelaçados pela paixão e, claro, pela tragédia. À primeira vista parece a estrutura clássica do Romeu e da Julieta, não é? O Simão e a Teresa amam-se, mas as famílias odeiam-se. Só que Camilo não se fica por aqui e acrescenta mais camadas. Há um casamento arranjado com um primo violento, o Baltassar. E ao observar tudo isto, temos a Mariana, que representa um tipo de amor completamente diferente. Um amor silencioso, mas de um sacrifício imenso. A partir daqui, os acontecimentos precipitam-se de uma forma implacável. A Teresa, muito corajosa, desafia o pai e acaba fechada num convento. O Simão, cego de paixão, reage com violência e mata o rival. Mas é aqui que vemos o seu código de honra. Em vez de fugir, ele assume tudo, entrega-se à justiça. A sua sentença é o exílio, uma espécie de morte em vida que vai selar o destino de todos. E o interessante é que este caminho para a desgraça não é feito só de ações, é feito de diferentes maneiras de amar. E aqui a obra é brilhante. A Teresa representa o amor idealizado, quase espiritual. Ela resiste de forma passiva, sofre e espera encontrar a felicidade no céu. Já a Mariana, por outro lado, é o amor terreno, prático. Ela age, ela cuida, ela protege, sacrifica-se, sempre com a esperança de ser amada, aqui na vida real. Ok, mas para percebermos isto tudo, temos mesmo de mergulhar na cabeça do protagonista. Quem é, afinal, este Simão Botelho? Ele não é um herói qualquer. Ele é, na verdade, a personificação perfeita do chamado herói romântico. E aqui está o ponto central. O herói romântico é, no fundo, alguém que vive por um código próprio, completamente à margem das regras da sociedade. O Simão luta por ideais absolutos, como o amor e a liberdade, e recusa-se a fazer cedências. É uma luta nobre, sem dúvida, mas, por ser tão desequilibrada, está quase sempre condenada ao fracasso, à tragédia. Reparem só na força desta frase. Isto é o egocentrismo do herói romântico em estado puro. Para o Simão, o seu amor pela Teresa é uma verdade tão absoluta que lhe dá o direito de derrubar qualquer coisa, seja o muro de um convento ou a ordem social inteira. A paixão dele é a sua única lei. Que momento poderoso! Duas palavras, sem hesitar, sem desculpas, quando a autoridade, o meirinho, até lhe dá a hipótese de fugir, ele recusa. Esta atitude mostra uma coragem e um sentido de honra que não se verga. Ele é o autor dos seus atos e enfrenta as consequências, de cabeça bem erguida. E chegamos talvez ao seu ato de rebelião mais profundo, mais definitivo. A sociedade oferece-lhe um perdão, uma graça. Mas para o Simão, aceitar isso seria admitir a derrota, seria validar um sistema que ele despreza. Ele prefere a morte, prefere o exílio, a uma liberdade que lhe é dada por aqueles que ele vê como seus opressores. Mas atenção, seria um erro pensar que Amor de Perdição é apenas uma história de amor. É muito, muito mais do que isso. É um retrato implacável de Portugal no início do século XIX, uma altura de enorme conflito entre o velho mundo e as novas ideias. O que vemos aqui, no fundo, é o choque de dois mundos a colidirem. De um lado, os valores do antigo regime, representados pelos pais do Simão e da Teresa, a honra da família acima de tudo,
a autoridade do pai como lei absoluta. Do outro, os novos ideais do romantismo e do liberalismo, que os jovens defendem, a liberdade de cada um e a crença de que o amor é a força mais importante da vida. Esta imagem capta perfeitamente o mundo contra o qual a Teresa se está a revoltar. A mulher era vista como uma propriedade, o casamento como um negócio de família e a felicidade individual era basicamente irrelevante. A recusa da Teresa não é só um ato de amor pelo Simão, é uma afirmação de independência contra esta autoridade patriarcal que a sufoca. E Camilo não poupa ninguém, mesmo. Através do narrador, ele ataca as instituições da época, que eram as mesmas que, na vida real, o estavam a julgar. A justiça que se pode comprar, a moralidade duvidosa dos conventos e, acima de tudo, os pais que, em nome de uma honra que não significa nada, destroem a vida dos próprios filhos. E com tudo isto, chegamos ao fim. Um fim que, como já devem estar a imaginar, é inevitável e trágico. A rebelião destes amantes contra o mundo teve um preço altíssimo. Vamos ver como esta paixão absoluta leva à perdição de todos. A sequência final é vertiginosa, é implacável. Primeiro, o Simão, já no navio a caminho do exílio, vê um último sinal de Teresa. Segundos depois, recebe a notícia, ela acabou de morrer. O coração dele não aguenta. E a seguir, a Mariana, que assiste a tudo, cumpre a sua promessa de amor eterno. Atira-se ao mar para se unir a Simão na morte. A perdição é total, absoluta. E estas últimas palavras de Teresa dizem tudo sobre a mentalidade romântica, não dizem? Para eles, a morte não é uma derrota. Pelo contrário, é a única saída de um mundo mesquinho que não os consegue compreender. É na morte que eles acreditam que o seu amor idealizado pode finalmente acontecer de verdade, na eternidade. E terminamos com a pergunta que fica a ecoar. O que foi este amor, afinal? Foi uma rebelião nobre contra um mundo injusto ou foi uma perdição inevitável, uma paixão tão desmedida que só podia acabar na autodestruição? A genialidade de Camilo está, talvez, em deixar-nos para sempre a pensar nisto. Obrigado por nos acompanharem nesta análise.